Boa noite, pessoal. Todo mundo está me escutando bem? Boa noite, sim, dá para escutar bem. Que bom. Boa noite. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso penúltimo encontro, penúltimo dia da Semana do Calouro, pelo curso de Farmácia. Eu me chamo Marília Pérez, sou aluna do 7º período do curso de Farmácia e membro da Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas LACIFAR. Pedimos que durante a nossa apresentação que vocês deixem os microfones fechados e, caso tenham alguma dúvida ou comentário, pedimos que coloquem no chat que iremos repassar aos ministrantes do menu curso ao final da apresentação, ok? Para dar início, então, ao nosso encontro, é com imenso prazer que convido os nossos palestrantes. Primeiramente, Vitor Vitorino Lima, possui graduação em farmácia com habilitação em análises clínicas pela Universidade Federal de Mato Grosso, em 2017, doutorado em ciências biológicas pela Universidade de São Paulo, USP, em 2012, pós-doutorado no Departamento de Farmacologia da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, FMRP/USP 2012 e 2013, ingressou na UFMT em 2013 e foi coordenador do curso de farmácia na Universidade Federal de Mato Grosso, campus universitário do Araguaia, de 2015 a 2017. Atualmente é professor associado na Universidade Federal de Mato Grosso e professor permanente no programa de pós-graduação em Imunologia e Parasitologia básicas e aplicadas na UFMT. E segundo, temos Estênio José Martins Mota, acadêmico também do 7º período do curso de farmácia da Universidade Federal de Mato Grosso, onde já atuou como bolsista do Programa de Cientista do Conselho Nacional e Desenvolvimento Científico e Tecnológico no Laboratório de Biologia Vascular e Histopatologia do Campus Universitário do Araguaia, CUA-UFMT. Atualmente é membro do colegiado do Núcleo Docente Estruturante do curso de Farmácia da UFMT e diretor de extensão e eventos da LACIFAR. Sejam bem-vindos, então, professor Dr. Vitor Lima e Estênio Mota. Agradecemos a participação de vocês e por terem aceito o nosso convite. Agora, então, eu passo a palavra para vocês. Bom, boa noite, pessoal. Eu fico lisonjeado também pelo convite, pela apresentação, né? Eu escutei muitas pessoas falando bem da LACIFAR, e eu quero enfatizar também e parabenizar a LACIFAR, que tem aí a professora Karina, né, como a representante docente do nosso grupo, mas com certeza o envolvimento dos alunos aí é primordial. Então, parabéns por vocês. Eu acho que é uma situação ímpar, né? Para os alunos, assim, os calouros que estão entrando, eu acho que esse tipo de iniciativa, né, ela tem que ser seguida nos outros anos, porque eu acho que é algo muito produtivo, principalmente com os calouros. Então, talvez vocês, como não tem um parâmetro a ser seguido, né, eu acho que a maioria dos alunos aprenderam ou ainda aprende muitas coisas que foram faladas durante a nossa Semana do Calouro, meio que de boca a boca, né? Vai perguntando para um, perguntando para outro, e não tem muita similaridade entre os recursos que a UFMT oferece para os alunos, professores, técnicos, né? Então, é muito legal essa iniciativa. Não sei se o Stênio quiser falar alguma coisa, e aí eu acho que eu posso projetar a minha apresentação aqui. Boa noite a todos. Faço das palavras do professor Vitor as minhas, né? Desejar a todos vocês que estão ingressando na UFMT, no curso de farmácia, que vocês sejam muito bem-vindos a esse curso. É um curso que tem um conjunto de professores de altíssima capacitação. É um curso que vai, de fato, preparar vocês para o mercado de trabalho, né, futuramente aí. Gostaria mais uma vez de parabenizar pela atuação da LACIFAR,
né, nessa última semana. Várias atividades foram propostas e desempenhadas aí com muito trabalho, mas com muito também sucesso. Então, parabenizar em nome da Liga Acadêmica, agradecer ao convite e agradecer por poder fazer parte de tudo isso, né, que é mostrar para vocês que estão ingressando os caminhos que a universidade vai oferecer para vocês nesses próximos 5 anos ao longo do curso. E espero que seja um mini curso produtivo, que a gente possa mostrar muito para vocês, que vocês possam aprender bastante aqui. Vitor, ainda não, acho que você não entrou em modo de apresentação, né? Ele não entrou em modo de apresentação ainda não. Só um pouquinho. Foi, Vitor. Então tá. Então vamos lá, gente. Boa noite. Não sei se eu falei, né? Me empolguei tanto em participar. Boa noite a todos. A gente já teve um encontro em uma outra oportunidade, acho que foi na terça-feira, quando os professores a gente se apresentou, né? Eu agradeço a Marília aí pela gentil apresentação, um pouco da minha história, tá? Mas para quem não participou daquele encontro, né, que veio alguns professores, a maioria dos professores do curso de farmácia, eu sou professor do curso, dentro do curso de farmácia, né, das disciplinas de biossegurança, assistência farmacêutica e farmácia hospitalar. Então, nesses momentos, a gente vai se encontrar na didática. E pelo que as coisas que eu estou escutando e o andar das conversas administrativas na UFMT, eu acho que é bem provável agora que realmente no início do ano que vem, no próximo semestre, a gente volte presencial. Agora eu estou acreditando, não posso afirmar, não tenho essa questão legal para afirmar, mas eu estou confiante nisso. Tá? Então, hoje, gente, vamos voltar para o tema, né? Que é o SEI, um Sistema Eletrônico de Informações. E a ideia de trazer esse mini curso, né, foi de debates dentro do colegiado, a gente se questionando, né, e vendo algumas queixas dos alunos também. Vocês têm o STEM como representante, né, então fica a dica, qualquer questionamento, dúvidas, ou críticas, ou elogios ao curso, né, vocês têm o STEM como uma ponte do colegiado, que é onde a gente discute as questões do nosso curso, né? E foram as discussões que a gente viu essa necessidade de melhor instruir tanto os calouros como os veteranos também, já que os erros estão se tornando persistentes dentro do sistema eletrônico SEI. Então, eu vou falar um pouquinho do que é o SEI, depois a gente vai para a parte prática para vocês verem realmente a gente utilizando esse sistema eletrônico, ok? Então, antes, né, eu gostaria de mencionar aqui, né, de destacar a Liga Acadêmica de Ciências Farmacêuticas, a CIFAR, né, pelo engajamento e a proposta de trazer algo novo e algo que tem de ajudar muito a vocês, os novos alunos, né, os calouros da nossa faculdade. Então, vai aí meus parabéns a todos vocês. Entrando no SEI, né, então, um sistema eletrônico, é uma plataforma, e ela veio para modernizar e para a gente sair da parte de papel e entrar na parte eletrônica. Então, o SEI, ele surgiu lá no Tribunal Regional Federal da 4ª Região do Regional, no Paraná, e foi a Patrícia Valentina e o Mário
Lime, eles foram as pessoas que montaram esse sistema eletrônico. A princípio era para atender o Tribunal Regional Federal da 4ª Regional. E foi um sistema tão bem feito e tão bem aceito no tribunal que eles começaram a expandir esse sistema eletrônico para outras instituições. Ele foi cedido gratuitamente para as instituições públicas, né? Uma delas é o FMT, que teve também, além de uma questão de decreto, né, de exigência do governo federal, estipulou uma data limite onde esse sistema tinha que ser colocado e substituir as outras ferramentas de processos dentro da universidade. Então, desde 2017, a gente teve esse período de transição, saímos do papel para os trâmites administrativos, as solicitações dos alunos, todas serem feitas de forma online, né? Então, algumas das vantagens é por que veio esse sistema. Ele tem essa vantagem de ser 100% online, né, na web. Ele tem um acesso remoto, você pode acessar pelo seu celular, na sua casa, na universidade, em diferentes momentos. Porque antigamente, gente, era tudo processos físicos, no papel, você tinha que assinar, você às vezes precisava de carinho, você tinha que ir lá na universidade, ir atrás de secretária, da secretária, ir atrás do coordenador de curso. Então, para se montar um processo, você acabava andando na universidade em diferentes setores, né? A partir desse surgimento do SEI, ficou mais acessível e flexível, né? Esse processo, esses trâmites que ocorrem dentro da UFMT. E, além disso, a gente tem esse controle de nível de acesso. Você pode controlar quem vai ter acesso aos documentos, colocar como restrito as pessoas que vão ver, né? Porque às vezes pode ter documentos pessoais, podem ter informações de saúde, você restringe aí, mas ao mesmo tempo dá agilidade e transparência, né? A UFMT, como órgão público, ela está, vamos dizer assim, susceptível a fiscalizações, né? O Ministério Público, a questionamentos de outros órgãos. Então, os trâmites estão acessíveis a esses órgãos controladores, caso forem necessários, né? E caso for colocado alguma coisa em dúvidas em relação a um pedido, em relação a uma questão do aluno que não foi atendido, né? Fica em todo o processo que você fazer de hoje até o dia que você sair da universidade vai ficar registrado no sistema, né? Então, isso também é uma garantia para o aluno. Por exemplo, você requerir alguma coisa no primeiro ano, né, por questões de saúde. Isso vai ficar no seu histórico lá e você tem que guardar aquele número de protocolo, porque isso pode ser uma justificativa, né, ou ser usado a seu favor lá na frente. Outros benefícios, aí, principalmente para o governo, indiretamente ou diretamente para a gente também, é a redução dos custos, que a gente já não trabalha muito com papel, com impressora, né? Escanear papéis, agilidade, né? Nessas questões de abertura, manipulação, localização de processos, né? Existe processos dentro da UFMT que hoje a gente já apelou de 500 folhas, né? Então, essa agilidade, esses benefícios, ele engloba não só a faculdade, né? Mas extrapola ela devido a essa agilidade do sistema. Mas vamos entrar no aluno, né? Que é o foco de vocês aqui, agora que eu já falei um pouco brevemente do que eu sei, para o aluno, né? Professor, mas o que eu vou usar esse sistema? Gente, o SEI vai ser a forma de comunicação entre você e a coordenação, né? Ou a direção. Tá? A princípio, tem vários assuntos que vocês podem chegar na coordenação via e-mail, né? Via e-mail, e esclarecer algumas coisas. Muitas solicitações, depois dessa conversa, esclarecimento, ele é feito
Estou vendo uma mensagem aqui, né? Que o pessoal já recebeu um e-mail, acho que é do cadastro do SEI. A gente vai chegar nisso no cadastro para quem ainda não se cadastrou. Então, essa é a forma de comunicação. Professor, eu quero trancar esse semestre, eu quero parar a disciplina. Eu tenho que ligar para que telefone? Não, você não vai ligar para ninguém, você vai entrar no SEI e vai fazer isso. Você veio de outra universidade e fez algumas disciplinas e quer aproveitar. Você vai para o SEI fazer essa solicitação. Quebra de pré-requisito, pedido de uma turma especial. Se você teve algum problema com o professor, não conseguiu resolver dentro de sala de aula, tentou uma conversa com uma coordenação, ainda não surgiu efeito dessa, talvez, desavença, faça um processo formalmente, manda para a coordenação, que aí o colegiado sempre vai estar ouvindo e escutando, né? E se vocês não formalizarem esses diferentes pedidos, oficialmente, vocês não terão direito a essas solicitações. E aí o SEI, gente, vocês têm que olhar, utilizar o SEI junto com o calendário do curso, junto com o calendário acadêmico da UFMT. Por exemplo, eu quero trancar a matrícula em um determinado semestre porque eu fiquei doente, né? Dependendo do motivo, você tem uma data para fazer a solicitação. Se você perder essa data, é só no próximo semestre. A quebra de pré-requisito tem um tempo hábil para você fazer esses pedidos, né? E aí vocês vão ver tudo isso no calendário. Mas, enfim, o SEI, todas as demandas que vocês necessitarem, é a forma de vocês montarem, chama de processo, né? Quando eu entrei no FMT, eu até assustava, né? Com o processo, eu julgava uma coisa muito burocrática, né? Difícil. Mas o processo dos processos feitos não sei nada mais é que a forma de vocês fazerem solicitações para a coordenação e vai chegar isso no colegiado. Okay? Então vamos ao acesso ao SEI, né? Onde eu acesso esse professor? Eu entrei agora, estou online sozinho. É aí na sua casa você vai conseguir fazer tudo o que é necessário. Então não precisem ficar desesperados ou ansiosos, tudo vai se resolver aí com vocês, na casa de vocês. Então, esse acesso, né, vocês é considerado dentro do sistema SEI, do Sistema Eletrônico de Informações, como um usuário externo. Tá? Assim como pessoas externas, às vezes, podem entrar e ter acesso ao SEI, o aluno também tem esse acesso, né? Então, os alunos uma matrícula ativa. Se você tem uma matrícula ativa, você já vai ter um RGA, né, que é o registro acadêmico de vocês. Então, deve entrar no seu e-mail no portal de acesso, nessa aba de acesso externo. A gente vai mostrar tudo na prática para vocês. Eu estou explicando no geral, depois a gente vai lá, pode colocar o site para vocês verem direitinho, passo a passo, tá? Então, tem essa possibilidade de entrar por e-mail, e aí você vai esquecer sua senha, e aí vai ter um direcionamento para vocês terem acesso, tá? Então, por exemplo, aqui é o site da UFMT, tá? www.ufmt.br. Então, você entra no site, eu tirei um print faz pouco tempo, deve ter mudado pouca coisa. Se você for rolando para baixo, você vai chegar nesses acessos rápidos, né? Um acesso rápido, a gente tem o SEI aqui. Esse é o sistema eletrônico que vocês vão consultar. Nessa mesma aba de acesso rápido, se vocês forem guiando para a direita, vocês vão ver um calendário também acadêmico. Okay? Então, esse é o SEI que vocês clicam nele e vai abrir exatamente essa tela. Tá? Abrindo essa tela, muitas das coisas que eu estou falando para vocês estão já demonstradas no próprio site. Então, se alguém tiver alguma dúvida, se caso achou que eu falei alguma coisa rápida, entre no site, né, novamente,
ufmt.br, role com o cursor lá para baixo, clique no botão C, todas as informações passadas nessa apresentação, você vai ver aqui, tá? Tem aqui material de apoio, perguntas frequentes, tá ok, gente? Então, aqui, nessa lateral, você vai ver várias sugestões, explicações sobre esse sistema. Então, se possível, utilizem, né? A ferramenta está aí para facilitar para vocês. E dentro, nesse mesmo local, você tem o acesso a um link que você vai clicar como usuário externo. Não sei se está muito pequeno para vocês, mas está escrito usuário externo, estudantes e demais profissionais, pessoas da comunidade. Então, clicando nessa aba, né, vai abrir exatamente esse acesso ao usuário externo. Então, você vai colocar o seu e-mail, né? Se não sabe a senha, ou se você não tem o cadastro, tem aqui, ó, clique aqui para fazer o cadastro. E aí vai pedir as documentações necessárias, né, se não tiver no momento. E aí uma dica que o Stênio, né, passou e eu achei bem interessante é que algumas vezes, pessoal, depois que você faz esse cadastro, a UFMT envia um e-mail solicitando dados pessoais, né? Documentos, fotos da pessoa segurando o documento. Eu não sei se vocês têm contas em bancos digitais. Vários bancos digitais, eles fazem isso, né? Pede uma confirmação. Você com uma foto sua, com um documento. Isso não é uma regra. Todo mundo que vai fazer cadastro vão me enviar esse e-mail, professor? Não. Mas já aconteceu de ter essa solicitação com uma questão de segurança, né? A pessoa confirma a sua identidade. Por que eu estou falando uma questão de segurança, gente? O que vocês colocarem como e-mail e senha tem que ser um e-mail ou uma senha segura e de acesso único seu. Por quê? Se alguém entrar com sua senha e fazer um pedido do seu nome, o sistema vai considerar que é você que teve acesso e você que assinou o documento. Então, se alguém tiver acesso da sua senha do SEI, ele pode mexer em toda a sua no pedido, fazer trancamento, te tirar de disciplinas, fazendo solicitações. E aí, então, uma identidade sua, né? Então, você tem que ter muito cuidado com a sua senha e não informá-la, não repassar para colegas, de vez em quando, às vezes, alterá-la, né? O mesmo processo de segurança do e-mail, ok? Eu fiz esse alerta aqui, ó, porque, assim, às vezes, as pessoas, estudantes que já são matriculados, eles já estão cadastrados no SEI. Porém, para os calouros, às vezes esse processo ele não é automático. Então, por isso que eu coloquei aqui, né, onde não está cadastrado. Talvez pode acontecer que o sistema esteja cadastrando vocês de forma mais rápida, né? Então, caso vocês entrem lá para fazer o cadastro e mostrem esse CPF, ou esse nome, ou esse número de matrícula já tem um cadastro. Quer dizer que o sistema já fez. Então, caso vocês entrarem e acusarem que já tem um cadastro, o que vocês vão fazer é clicar no esqueci minha senha. E aí você vai ser direcionado, você vai receber um e-mail, né, para reconfigurar esse primeiro acesso aí com senha. Então, aí no caso, você não clica lá embaixo, você vai clicar no esqueci minha senha, que é no mesmo local. Isso no momento do cadastro, você vai saber se o sistema já te cadastrou, ou já está matriculada, ou como os alunos do primeiro ano, né, às vezes o sistema ainda não cadastrou, vocês fazem esse cadastro de forma mais rápida, e aí tem acesso ao sistema SEI, tá bom? Em caso de vocês tiverem alguma dúvida, professor, eu fiz um cadastro, e eu tentei mandar,
coloquei minha senha, nada dá certo. Eu posso ligar para você, professor? Gente, ligar para mim, para alunos do SEI, não vai adiantar, porque eu não sou técnico do SEI. Eu não posso fazer nada por vocês, né? Aqui eu só estou esclarecendo o que é e como a gente utiliza o SEI. Então, caso vocês tenham algum problema, tem o e-mail, sei@ufmt.br, e tem um telefone, né? Vai de Cuiabá, 65 3313 7380, tá? Quem não tiver papel, lembre que se vocês entrarem lá no site e clicarem lá em perguntas frequentes, vai estar todas as informações lá. Esse e-mail e esse telefone para vocês entrarem em contato, caso vocês tentarem essas duas opções e mesmo assim não conseguirem ter acesso ao nosso SEI. Ok? Então agora a gente vai para a prática, né, Stênio? Agora eu vou dividir um pouco aqui o debate, né, com o Stênio, e a dinâmica que a gente vai mostrar para vocês, gente, é duas. O Stênio vai entrar no SEI e vai formular, né, um acesso assim, né, fictício. A gente vai fazer algo fictício para vocês verem como se faz um processo, como essa plataforma, né, muito tranquilo, muito autoexplicativa, só que precisa de atenção de vocês. Então, quem estiver disponível aí com a caneta e um lápis, é bom anotar algumas anotações assim, mais pontuais para vocês, na hora de vocês utilizarem o sistema. Então, aqui eu mostrei o que é e como faz o cadastro. Agora a gente vai entrar no SEI de verdade e vocês vão ver a parte do aluno e a parte do professor, como a gente vê o processo quando chega para a gente, né? E qual é a nossa visão ou a nossa crítica, dependendo da forma que vem o processo. Ok? Stênio, vamos começar com o processo você montando, pode ser? Pode sim, professor. Mais uma vez, boa noite a todos. E eu já quero pegar um gancho numa fala muito importante que o professor Vitor falou agora há pouco. Tive um problema com o SEI, vou ligar para o professor Vitor. Pessoal, o que nós precisamos compreender é o seguinte. O SEI, ele é visto de maneira diferente dos professores para o SEI dos alunos. Funciona da mesma forma com o AVA, que vocês vão ver no mini curso mais à frente, que o AVA, por exemplo, dos professores é diferente do dos alunos. Então, daí surge a importância de entrar em contato com os técnicos do SEI, porque eles vão saber, né, como funciona o acesso do aluno, que é diferente do acesso dos professores. Então, esse é um ponto muito importante aí de ser discutido. Aqui, como o professor Vitor falou, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Está aparecendo a tela aí para vocês? Sim. Ok. Então, o site que o professor Vitor mostrou é aqui, né? Vocês vão acessar o FMT SEI. E aqui vão ter os tipos de acessos. Aí nós temos SEI para servidores, terceirizados e estagiários. SEI, usuário externo, estudantes e demais pessoas da comunidade. Aqui vai ser o módulo que nós vamos acessar sempre. Então, você clicou aqui, uma vez, você vai ser redirecionado para essa página de login. Aqui, como o professor Vitor já tinha explanado, para os alunos que ainda não têm cadastro, então vamos clicar aqui, né, nessa parte, e aí ele vai deixar esse aviso, atenção, que o cadastro é destinado às pessoas físicas que estejam com demandas em processos administrativos na instituição. Ou seja, pessoas que sejam da instituição.
Porque o SEI aqui, ele é de dentro da universidade. Então, qualquer processo que você montar, ele vai ser destinado para as câmaras da universidade. Então, aqui ele deixa esse aviso, você clica para continuar. E aqui tem os dados que são solicitados de vocês, alunos, para fazer esse cadastro. Então, aqui eu já deixo o primeiro ponto, muito importante para vocês. Preencher os dados de maneira correta. Então, desde o seu nome completo, os seus dados pessoais, CPF, RG, e aí vem o ponto. O e-mail que vocês deixarem aqui, vai ser o e-mail que sempre será utilizado lá no login, e é o e-mail que o SEI vai mandar aquele e-mail de confirmação para vocês, tá? Então, depois que vocês fizerem esse passo, o SEI manda um e-mail solicitando alguns dados, tá? Geralmente solicita de alguns alunos declarações, tem hora que eles solicitam uma foto segurando um documento que tem uma foto também. Então, são várias dinâmicas, né? Não é algo padrão. O próprio sistema, ele vai solicitando de maneira diferente para cada um dos alunos. Então, depois que vocês fizerem essa etapa, vocês vão enviar e aí aguardar que vai chegar no e-mail de vocês a confirmação, né? Vocês vão fazer os procedimentos, as etapas, e vale lembrar que os dados, eles são solicitados e eles são enviados por e-mail, né? O e-mail, se eu não me engano, é o sei@ufmt.com. Então, eles são solicitados para serem enviados para um e-mail. Agora, eu vou mostrar para vocês, já dentro do SEI. Aqui eu já fiz o acesso, eu estou dentro do meu SEI, dentro do meu sistema. Eu coloquei, fiz o meu login. Como vocês podem ver, já vários processos aqui, várias atas de reuniões, né, que a gente assina. Eu, como membro do colegiado de curso, então todas as reuniões que nós fazemos, é gerada uma ata, né, pela coordenação, e depois a gente entra na íntegra do processo, lê e assina. Então, vamos lá. Essa aqui sempre vai ser a página inicial do sistema, né, que vocês vão ter acesso. E o primeiro passo. Primeiro contato com o SEI, fiz o cadastro, entrei no sistema, preciso fazer um processo. Como que vai ser feito isso? Nós vamos vir aqui, ó, peticionamento, essa parte, peticionamento, e aí a hora que vocês ficarem com o mouse em cima, vocês vão ver que vai aparecer a caixinha, processo novo. E aí eu clico aqui, eu vou ser redirecionado para a página de criar um processo. Agora vamos lá, para vocês entenderem. Aqui existem vários tipos de processos que já são configurados dentro do sistema. Então, eu como aluno, eu tenho que procurar aqui o processo que esteja mais próximo, mais condizente com aquela solicitação que eu queira fazer. Então, se vocês rolarem depois, com o tempo, vocês vão ver que existe uma infinidade de processos. Tem processos para alunos da graduação, tem processos para alunos da pós-graduação. Então, tem que ser feita uma triagem bem correta para que você obtenha êxito na hora lá de fazer o seu processo. Vou pegar um exemplo aqui para vocês. Vamos lá. Abertura de turma de curso de graduação. Isso aqui é um processo que ele é bem recorrente na universidade. O que acontece? Se alguns alunos quiserem solicitar uma disciplina, né, eles podem fazer lá uma lista e criar esse processo aqui no SEI. Então, nós vamos vir aqui, ó, abertura de turma de curso de graduação. Cliquei aqui, abriu para mim a forma de peticionar. Outra questão muito importante é se atentar às orientações, às linhas que vêm escritas aqui, para vocês entenderem os passos do processo. Então, aqui está falando, ó, processo para solicitação de criação de turma em período letivo especial. Aí fala sobre os documentos essenciais,
para solicitação desse processo. E aí a gente vem para o primeiro campo a ser preenchido, especificação. Esse ponto ele é muito importante porque ele é a identificação do seu processo. Ele limita a 50 caracteres, então você nunca consegue ficar com um título muito grande, mas você tem que ser breve e tentar descrever aqui o seu processo. Então, nós vamos lá. Abertura de turma e assistência farmacêutica. Vamos ver se vai caber. Olá, não podemos atender a sua ligação. Favor deixar o seu recado após o bip. Então, está feito aqui. O nosso próximo campo a ser preenchido é esse documento principal. Esse documento principal, ele vai ser a identificação do estudante que está requerendo o processo. No meu caso, então eu vou abrir aqui, certo? E aí, vamos lá. Tem vários dados me são solicitados. Nome completo, RGA, o curso, aí a modalidade do curso, né? Algumas outras características que são cobradas aqui. E aqui vem a etapa, eu diria, a mais importante do processo, que é esse detalhamento da solicitação. O que vai ser esse detalhamento da solicitação? Vai ser a descrição máxima e mais completa que o aluno puder fazer da solicitação que ele está requerendo. Então, vamos lá. Nós estamos pedindo para abrir uma turma de assistência farmacêutica. Então, como aluno, né, eu vou ter que vir aqui e descrever o máximo possível. Solicitamos abertura de turma, a disciplina de assistência farmacêutica. Ô, Stênio, só fazer um adendo aí quando você vai escrevendo, tá? Ok, professor. Posso? Tranquilo. Tá, obrigado. A gente conversando sobre esse curso, né, a coordenadora do curso, a professora Eliane Fuchara, ela foi me enviando áudios para a gente não deixar de mencionar aqui, né? O Stênio, elegantemente, já falou de muitos aspectos, mas eu quero enfatizar, já que é erros consistentes, né? Vocês viram que na página anterior, ele tem uma parte meio de título, né? Então, a gente tem um limite de 50 caracteres. Já nessa parte de detalhamento da solicitação, não tem limite, gente. E quando a gente da coordenação recebe um processo, tem muita gente que escreve ou não escreve nada, ou escreve uns absurdos que a gente não consegue entender o que a pessoa quer. Então, é nesse momento, gente, que vocês têm que detalhar o que vocês querem de forma clara, que disciplina que quantos alunos tem, o porquê dessa solicitação, né? Dentro do processo vai ter abas, às vezes, mais vocês podem elaborar. Mas esse detalhamento é a primeira coisa que a gente lê. E aí, alguns erros que estão tendo consistente é assim, lá na identificação da solicitação, gente, tem muita gente errando o RGA. O RGA, gente, é como se fosse o seu RG, como se fosse o seu CPF. Então, eu vou abrir um processo, vou conferir lá os seus dados, vejo que o seu nome, você colocou o nome certo, mas você colocou o RGA de outro aluno. Como eu posso seguir com o processo, sendo que a pessoa está pedindo no nome com o RGA de outro estudante? Então, assim, são erros pequenos, talvez para quem cometa, mas para quem está analisando, é um erro daqui. Se você erra o RGA, eu nem preciso ler mais seu processo, ou eu nem devo ler mais seu processo, porque é algo que vai ficar arquivado no histórico, né? Então, eu vou ter consentimento que, às vezes, eu fiz alguma avaliação do seu processo, sendo que a fundamentação dele está toda equivocada.
Então, na hora de fazer esse processo, vocês estão tendo já assim, a facilidade, né? Depois, antes da minha fala, quando eu voltar e mostrar para vocês, eu quero até responder algumas coisas que já foram questionadas, né? Tem vocês aí que vai estar em outro estado, né? Isso não muda nada. O SEI, na verdade, te ajuda muito nesse caso, porque mesmo em outro estado, a pessoa pode fazer, o Lucas, né? Lucas de Carvalho, pode fazer lá na sua casa, no seu estado. Então, isso é uma facilidade. Mas a facilidade de vocês montarem sozinhos traz mais responsabilidade para você, né? Então, assim, de novo, eu falei isso no primeiro contato que eu tive com vocês aqui, não é mais escola, né? As pessoas não vão ficar passando a mão na sua cabeça, tentando adivinhar, ou pegar o telefone e te ligar, e falar assim, Steve, você colocou aqui o RGA, me explica esse detalhamento direito. Não, ele simplesmente vai negar o seu pedido, ou vai cancelar esse processo, porque ele não foi feito de forma adequada. Então, essa conversa amigável da gente, do grupo, né, com vocês, é para não cometer esses erros que, às vezes, vocês perdem o direito legal de algumas solicitações, por, às vezes, fruto de um mau zelo, um mau cuidado dentro desse sistema, né? Então, quem vai avaliar é muito importante, porque eu não vou conversar com você, eu não tenho o seu contato, e eu nem devo ter, já que a análise, né, a gente tem que fazer uma análise objetiva, né, e seguindo as diretrizes da UFMT. Então, alguns erros podem comprometer muito o pedido de vocês, tá? Então, é isso. Cuidado, nome do RGA e esse detalhamento da solicitação, como o Stênio fez, né? Tem gente que escreve numa linha, acha que tem algum limite a pessoa fica imaginando que tem, né? E não especifica direito. Então, a gente, quando recebe, não sabe direito o que a pessoa quer. Já aconteceu isso muitas vezes. De chegar, ela anexa os documentos, mas a gente não sabe o que ela está querendo. Isso mesmo, professor Vitor. E aí, como o professor falou, isso às vezes passa despercebido. O aluno está montando o processo ali e passa por essa identificação e nem não vê. E agora eu vou apresentar um outro problema também que acontece recorrente. Então, aqui vocês viram, né, eu tentei preencher o máximo de informações aqui. É claro que algumas eu simulei, né, mas só para ficar bem explícito para vocês. Então, o nosso caso é abertura de uma turma especial. Então, no detalhamento da solicitação, eu vim aqui e coloquei, solicitamos a abertura de turma da disciplina de assistência farmacêutica para o semestre de 2021/1. Os alunos do curso de farmácia se reuniram e contabilizaram 35 pessoas que necessitam cursar a disciplina e ainda constam alguns alunos que são prováveis formandos e que precisam urgentemente cursar a disciplina mencionada para que possam colar grau. Então, aqui vocês vejam a quantidade de detalhes que se deu para essa solicitação. Isso aqui facilita até na agilidade do processo. Porque isso aqui, quando chega lá para a coordenação e ela vê que está sendo descrito, que foi bem elaborado, então ela entende também a gravidade e a necessidade de passar esse processo o mais rápido possível. Então, isso facilita também para o aluno que está solicitando o processo. E aqui tem uma etapa muito importante, que é clicar nesse botão aqui, salvar. Porque se vocês não clicarem nesse botão salvar e simplesmente fechar aqui, a caixa permanece em branco. E aí você vai preencher as outras informações e essa aqui fica em branco e vocês passam despercebido e aí não conseguem, né, preencher, porque aí já está lá na frente. Então, importante, preencheu esses dados, clicar no botão salvar. Cliquei no botão salvar, salvei, fechou aqui. Vocês podem clicar aqui, depois e verifica. Olha os dados aqui novamente, Então, é muito importante vocês também fazerem essa etapa de salvar. Quer ver? Eu vou fazer um exemplo. Eu vou tirar o texto aqui, vou apagar, vou copiar aqui só para me colar depois.
Eu vou apagar o texto e não vou salvar. Vou só fechar aqui. Olha que o texto permanece. Eu tinha acabado de apagar. Então, esse botão salvar aqui, ele é essencial. Então, se você preencher e não clicar no botão salvar, os seus dados vão permanecer em branco. Então, dando sequência aqui, tá bom. Preenchi a especificação do processo, preenchi meus dados, fiz a descrição. Agora, nós vamos para outra etapa que é essencial para qualquer tipo de solicitação, que é o anexo dos documentos que são exigidos na petição. Então, a gente viu aqui, ó, no início do processo, que é solicitado formulário de identificação devidamente preenchido, foi o que nós acabamos de fazer, e 2, lista de alunos participantes da turma especial. Então, aqui, nessa etapa, nós devemos anexar a lista dos alunos que precisam cursar a disciplina de assistência farmacêutica no semestre que a gente solicitou lá, 2021/1. Então, eu clico aqui em escolher ficheiro. Eu vou pegar um arquivo qualquer aqui, eu vou pegar histórico escolar. Vocês cliquem em abrir. Olha o ficheiro aqui, ó, que eu selecionei do diretório lá do meu computador. Aqui eu vou selecionar o tipo de documento, que no caso seria a lista de alunos. E aqui eu vou fazer a descrição. Lista de alunos, assistência 2021/1. Pronto. Aqui, ó, eu vou selecionar o formato do documento. Se o documento foi um documento, por exemplo, que eu abri o Word, criei lá no Word e gerei um PDF e joguei aqui, então ele é um documento nato digital. Um documento que foi criado no computador, né, totalmente de maneira digital, eu seleciono nato digital. Ah, pessoal, foi uma lista que nós passamos lá na sala de aula. Todo mundo foi assinando, colocou o RGA, nós escaneamos. Então, o documento será digitalizado. Então, é importante também selecionar essas etapas. E aí, olha, clico em adicionar. Na hora que eu clicar nesse adicionar, olha o arquivo aqui, ó. Nome do arquivo, histórico escolar, né? A data que eu adicionei, até a hora ele mostra o nome da descrição que eu coloquei aqui no documento, o nível de acesso, pronto. Verifiquei o quê? O resumo aqui, né, do nome do processo. Foi preenchido. Os dados de identificação e a descrição do que eu quero foi preenchido. Anexei a documentação que me é solicitada. Agora eu vou clicar em peticionar. Aqui é onde eu vou dar o comando final para o processo ser encaminhado lá para onde ele deve ser. Então, cliquei em peticionar. Vai estar aqui o meu nome, né, o nome completo de vocês. Vocês vão clicar aqui, ó, selecionar o cargo de vocês, que no caso, estudante. E aí vocês preenchem com a senha de vocês aqui, né? E vai clicar aqui, ó, assinar. Eu quero ressaltar para vocês também que é sempre importante ler esses avisos, né? Aqui tá dizendo que a confirmação da senha vai iniciar o processo, e aí ele fala, né, quais os dias, os que tem uns dias úteis para o processo correr, né, enfim, várias informações são mencionadas aqui, então é importante que vocês se atentem também quando for utilizar a plataforma. Cliquei aqui. Certo, professor. Só fazer eu já falei da importância da senha, gente. Quando vocês coloquem sua senha, tá vendo o clique aí, não é nem salvar, é assinar, né? Isso aí, gente, legalmente funciona como uma assinatura sua. Por isso que eu falei, a senha, ela não deve ser repassada para outra pessoa. Então, a partir do momento que a pessoa tem acesso à sua senha, ela tem assim, as condições legais de fazer petições ou trancamentos no seu nome. Isso é legalmente aceito, né? Então, é a mesma coisa que uma assinatura de punho, tá? Exatamente.
Então, preenchi aqui, vou clicar em assinar, vai processar e me gera um protocolo, né, da solicitação que eu fiz. Então, aqui eu já tenho o recibo do meu processo. Aqui ele está mostrando que o meu processo foi feito, foi solicitado, e aí tem uns dados muito importantes aqui, ó. Ele mostra, né, o nome completo e o número do processo. Então, agora é importante eu sempre lembrar, guardar o número, salvar esse protocolo, porque ele é a prova de que eu solicitei. O que quando a gente fala assim, às vezes parece um pouco nebuloso, mas vamos fazer uma suposição. Imaginem que eu fiz a solicitação e deu um problema no C e perdeu todos os processos. A minha garantia é o quê? É que eu tenha o protocolo do processo que eu fiz. Então, esse número aqui, ó, ele representa o protocolo do meu processo. Então, é sempre importante também, se vocês tiverem a oportunidade de imprimir ou de salvar, né, em PDF essa página, ela é muito importante, né, para qualquer eventualidade que possa ocorrer. Então, aqui nós fizemos um processo, né, completo com vocês. Agora, a outra etapa eu vou clicar aqui no controle de acessos externos. A outra etapa eu fiz um processo, tem 10 dias. Como que eu sei aonde esse processo está? E se realmente ele foi feito, né? Se deu certo? Ficou meio duvidoso aqui. Eu vou clicar aqui, ó, no recibos eletrônicos de protocolo. No recibos eletrônicos de protocolo, ele vai mostrar todo o histórico de solicitações que vocês já fizerem. Olha aqui, ó, dia 28 de outubro de 2021, às 19 horas e 28 minutos e 26 segundos. Aqui está o meu processo. Vamos clicar nele aqui. Ó, consultar recibo. Eu clico aqui, eu vejo os dados do processo, vejo sobre o que se trata, né, lista de alunos e assistência 2021. Então, aqui, eu já me recordo e lembro aqui, né, o que era, por que eu fiz. Então, é importante também vocês lembrarem, né, como que faz esse acesso, como que consulta lá. E o que a gente, às vezes, faz, de muito costume, sempre que cria um processo, a gente acaba enviando um e-mail para a coordenação. E-mail, pessoal, né, é o meio mais correto de se tratar, porque vai funcionar ali no horário comercial. Então, assim, a coordenação é muita atividade, é muita coisa para fazer. Então, copia o número do protocolo e manda um e-mail. Solicitei o processo tal de protocolo número 23108 dará. Então, isso aqui é muito importante para vocês também. Então, aqui são as etapas, né, que vocês mais vão utilizar. E, professor Vitor, se o senhor quiser fazer alguma fala aí, alguma coisa que o senhor achar que passa batido. Ô, Estênio, qual é o momento que você colocou aí para onde vai ser enviado? Essa parte, professor, ela não é selecionada conosco aqui. Inclusive, uma vez, foi até bom o professor Vitor levantar essa discussão, uma vez eu também fiquei nessa dúvida. Eu falei, mas depois que eu mando, para onde esse processo é enviado? Então, isso é um processo que corre dentro do sistema do SEI. Então, lá, quando a gente seleciona o tipo do processo, lembra que eu mostrei lá que tem vários tipos de processo que a gente tem que selecionar o mais específico? Automaticamente, ele já é configurado para onde ele vai. Então, se eu coloco aqui alguma coisa da pós-graduação, ele vai chegar lá para a pós-graduação, não vai chegar lá para a coordenação do meu curso. Então, aí é onde é importante selecionar o processo correto lá e montar ele lá. Tá. Então, eu quis colocar esse ponto aí, porque o último fator que a Eliane Suchara, coordenadora, veio levantar é que assim está acontecendo dos alunos enviar documentos para outros departamentos.
Então, vocês viram, Estênio, entra aí como se fosse abrir um outro processo, só naquela aba onde tem as opções. Você escolheu, vai só arrastando devagar aí, vai devagar que eu vou conversar. Então, vocês verem, gente, tem várias possibilidades aí, né? Dependendo aonde você colocar, isso não cai na coordenação, né? Então, se você escolher algum item disso aí, da pós-graduação, pedindo um aproveitamento de matrícula, a coordenadora lá vai achar que você deve estar viajando na maionese, né? E ela vai cancelar aquele processo, ou não vai nem... vai fechar aquele processo. Por exemplo, pode parar aí um pouquinho, Estênio. Esse aí, ó, HU, que é o hospital, né, universitário Júlio Miller. Tá vendo? Tem aí, ó, hospital aproveitamento de estudo. Se vocês clicarem nesse aí, o aproveitamento de estudo vai lá para o Júlio Miller. Então, não é só aproveitamento de estudo. Se tiver alguma informação antes, vocês têm que ter cuidado. Nesses anteriores, que é de forma geral, vai para a sua coordenação. Mas se vocês escolherem com outra sigla, ele vai acabar indo para outras instituições. Então, a sua coordenação não vai ter acesso a esse processo. Então, tem sido o erro, né, de enviar solicitações para o local errado. Como vocês não têm essa opção, é nesse momento que você está vendo, né? Então, assim, sempre quando tem sigla, não sei se indo mais para baixo, tem outros exemplos de outros departamentos que a pessoa às vezes solicita e vai para outro local, né? Então, vocês sempre tenham cuidado quando tem essas siglas e não for algo familiar, quer dizer que não é da região, né? Do curso de vocês, pós-graduação, isso vai para outro departamento, né? E a pessoa, como eu falei, né? A universidade, ninguém vai ficar te ligando, você mandou na mensagem errada. Às vezes eles vão cancelar o processo e não vai correr mais. E você vai ficar aguardando lá. Então, cuidado nesse momento de solicitação. Tá vendo? Aí tá colocando de Cuiabá, do Araguaia, tá bom? Agora, eu acho que eu vou mostrar o lado do professor, né, Estênio? Ok, professor. Bom, gente, na visão do professor, quando vocês entram no SEI, esse é a visão do professor. Então, ele é um pouco mais complexo, né? Tem uma infinidade de processos, possivelmente esses processos são só desta semana, tá? Por questões até por sigilo, né? Não vou ficar abrindo processos aqui, porque são realmente processos reais, né? Esses que estão aqui. Então, são os que estão sendo gerados agora e esses processos que chegaram para a coordenação. Então, quando vocês fazem pedido, entra nesse bolo aqui. Conforme vai concluindo, ele vai saindo daqui, né? Então, hoje agora tem 59 processos sendo analisados no curso. Ok? Então, essa é a visão do professor quando avalia, né? Então, eu vou colocar aqui, já que o Estênio me deu essa autorização, porque senão eu não poderia fazer isso, né? Eu vou abrir um processo que o próprio Estênio fez e veio e chegou desse jeito, né? Então, quando a gente analisa no curso, o processo chega assim, vocês montaram, mas para a gente vem dessa maneira. Só fazendo... Te interromper só um minuto, professor. Olha a importância do número do protocolo que eu falei agora há pouco. Por quê? O professor Vitor, ele só conseguiu consultar esse processo porque eu passei esse protocolo que está na tela dele aí para vocês verem. Esse que está até grifado em azul escuro. Esse 23.108.05 e aí vai. Então, ele conseguiu ter o acesso ao processo que eu criei
porque eu passei o número do protocolo para ele. Então, por isso que é importante vocês saberem buscar e também guardar esse número do protocolo, porque agiliza na hora de buscar, né, de ir atrás do processo que vocês montaram. Exatamente. E aí, aqui no caso, a gente tem, quando chega, vem tudo que você preencheu, lá vem, né? As informações do estudante, as declarações, né? Tudo que foi anexado, os relatórios. E aí, frente a essa documentação, a gente vai fazer a nossa análise e dar como deferido ou não deferido esta solicitação, né? Aqui eu não quero ficar expondo muitos dados do STEM, mas aí pede ó, o detalhamento dele aqui, né? O que ele está solicitando, você vai passando junto à coordenação, o colegiado de curso, a liberação para a realização do estágio supervisionado 1. E ele coloca os motivos depois dessa solicitação, quais documentos ele se fomentou para fazer essa solicitação. E aí o colegiado vai analisar, né, o tanto de documento que fica fácil para a gente, como ele definiu muito bem qual era a solicitação dele, para a gente fica mais claro qual é o pedido dele. Aí, Stênio, eu vi que você mandou aqui processo. Esse outro era o exemplo de um processo mal feito? Isso, professor, é um exemplo de um processo mal feito. É um exemplo de um processo que eu quase não preenchi nada, preenchi as coisas pela metade, não anexei muito documento. E aí, diante... Você chegou a enviar ele? Enviei sim, professor. É o final 61. Isso. Então, possivelmente, eu acredito que ele tenha visto... acho que é isso. Talvez a Eliane tenha visto e já ou devolvido ou cancelado o processo. Ou talvez ele ainda nem não tinha chegado lá também, né? É porque eu tinha até falado para ela que eu iria mandar, mas às vezes ele não chegou, porque às vezes demora também. E o que é importante vocês saberem é que às vezes demora 1, 2 dias para o processo chegar lá aonde é o destino, que no caso é a coordenação de curso. E uma outra coisa que o professor Vitor mostrou lá, inclusive naquele processo meu, é que fica registrado os acessos, as assinaturas de vocês, até o horário que vocês assinaram, que vocês utilizaram lá. Então, isso é muito importante também, né? É saber que fica tudo registrado, data, hora, minutos, isso também é muito importante. Aqui, todo mundo, o sistema, ele pega pelo CPF, que como eu entrei com o meu CPF, com a minha senha, qualquer coisa que eu vim aqui, falar, eu vou vir aqui, eu não gosto do STEM, eu vou vir aqui, eu vou acrescentar alguma coisa, eu vou eliminar. Vai ficar registrado pela documentação, o nome da pessoa, o que a pessoa fez, quando que fez. Então, isso assegura para vocês que ninguém vai interferir no seu processo. E caso interfira, né, você fala assim, eu fiz isso aqui, alguém mexeu. Então tá, se alguém mexeu, vai estar aqui. Todo mundo que mexeu, né, tem aqui desde o início, todo mundo que mexeu nesse processo fica registrado, né, então é como se fosse as digitais do processo, tudo fica aqui para proteger
né, vocês, alunos, e essa da clareza ao processo, né? Então, às vezes, você também tá muito lento, onde que está aqui? Às vezes, o coordenador já pediu um parecer com o professor. É o professor agora que está na mão do professor, não é a coordenação mais que está com esse processo, né? Eu acho que a minha apresentação aqui caiu. Mas eu acho que o que a gente queria passar, basicamente, era isso, né? Aí eu sei que ficou algumas dúvidas, e aí agora a gente vai abrir para conversar com vocês. O Stênio aí me ajuda também. E aí a gente vai esclarecendo agora algumas dúvidas que ficaram, né? Às vezes não foram respondidas. Como a minha Boa conexão, noite. desculpa, como a minha conexão caiu, algo que foi escrito aqui no computador caiu, né? Eu perdi, então vocês puderem falar. A Maria Gabriela vai passar as perguntas, Vitor, para você que foram feitas no chat. Então, nós tivemos a pergunta do Lucas Carvalho e ele tinha o seguinte questionamento: se eu estiver em outro estado, eu gravo onde eu estou agora ou para onde eu irei? Ele citou que ele está localizado na cidade de Itanhaém, mas quando tiver aula presencial, ele pretende vir até Barra. Tá, e assim, pode falar, Stênio, fica à vontade. Pode ficar à vontade, professor. Eu só não sei se eu interpreto da forma correta, quando ele fala gravar, né? No celular eu consigo ver aqui. Daniel, desculpa. Desculpa, Vitor, não entendi. É Daniel o nome do... Lucas? Lucas. É Lucas, não é, Gabriela? Isso, é Lucas. Lucas de Carvalho. Lucas. Ah. Aqui, ele disse que seria gravar. cadastrar. Ele acabou... Isso. Não, consegue sim, viu, Lucas? Tranquilo, consegue se cadastrar, independente. Isso é uma das vantagens, na verdade, do sistema, né? Você não precisa estar, mesmo no presencial, você pode fazer em casa, às vezes para não perder o momento da aula. E antes, quando a gente não tinha um SEI, a gente tinha que sair de dentro da sala de aula e lá no período que o coordenador tivesse para fazer determinadas solicitações. Às vezes isso é necessário, mas com o SEI diminui bastante. Qualquer mês, qualquer lugar. Então, sim, você mesmo em outro estado consegue cadastrar, né? E, de novo, se tiver algum problema, aquele telefone, aquele e-mail, você pode conversar. Só lembrando, gente, do mesmo jeito que a gente até tentou fazer um processo bem mal feito, pelo Stênio, processo fake aí, só para a gente mostrar, o sistema ele não atualiza de tempo real, né? E aí não é tão sofisticado assim, né? Ou tão rápido nesse trâmite. E nesse período de ingresso de novos alunos, as demandas crescem muito, tá? Então, assim, fiquem atentos, quem quiser mande e-mail. Por telefone, às vezes, eles podem não atender, porque não são todos os setores que estão presenciais na UFMT. Então, eu recomendo, inicialmente, mandarem um e-mail, né? sei@ufmt.br. Mas tenha um pouco de paciência que esse início, né? Milhares de alunos que ingressam na UFMT, e aqui a gente é só um curso de um dos campos da UFMT, né? Então, a gente ainda tem o do Araguaia, compõe tem Sinop, tem Várzea Grande e Cuiabá. Então, tenha um pouquinho de paciência. Caso vocês solicitem alguma assessoria, demora um pouco, porque a demanda nesse período é muito grande. E quanto à dúvida do Lucas,
Então, Lucas, você pode sim colocar o endereço da onde você está, porque isso não vai interferir no processo. O importante é o preenchimento dos dados corretos, do seu RGA, do seu CPF lá, mas o endereço de onde você está atualmente pode ser preenchido assim sem nenhum problema, tá? E aí você vai conseguir o acesso ao SEI de qualquer forma. Então, isso não vai interferir em nada, e aí você consegue sim criar o cadastro, acessar e fazer as solicitações que forem necessárias para você. A próxima pergunta é da Camila Alencar. E ela gostaria de saber se ocorrer de houver um preenchimento incorreto, como funciona para modificar depois de enviado? Essa é uma excelente pergunta, né? É o seguinte, uma vez assinado o processo, nós, alunos, não temos a autorização, nós não temos a capacidade para alterar nada no processo. Então, uma vez que você criou o processo ali, preencheu os dados, anexou a documentação, vocês não vão ter acesso para alterar o processo. Isso só é possível ser feito pela coordenação do curso. E, geralmente, como o professor Vitor mencionou, a coordenação nunca vai utilizar isso, né, de maneira incomum, né? Mas, então, o que acontece? Tem que se atentar muito na hora de fazer o pedido, né, a solicitação que está sendo feita, preencher os dados corretos, confirmar, verificar tudo antes de assinar e enviar o processo. Porque uma vez enviado, o aluno não consegue mais ter acesso e fazer alterações nesse processo. Agora é lógico, né? Assim, caso cometa esse equívoco, né? E o que você pode fazer é entrar em contato com a coordenação e explicar. Né? Professor, eu fiz isso, mas você abrir esse processo, você já sabe o número, professor, com esse número, ou cancela ou me envia de volta, porque eu faço as correções. Tá? Então, você também pode conversar, não é nada, errou, agora as consequências desse erro. Não, gente, a coisa é feita para facilitar, não para dificultar, né? Então, assim, a gente está tentando minimizar os erros, mas eles podem acontecer, um acidente, você clicar sem querer, né? Mas isso aí, nesse caso, seria bom, às vezes, você, por e-mail, usa o e-mail, sai do SEI, informa que é equívoco, né? Principalmente se às vezes o equívoco for um pedido oposto do que você queria. Acho difícil isso acontecer, né? Mas, conforme a gente vai vivendo na FMT, a gente vê que nada é impossível. Uma das soluções para isso seria isso. Outra questão é você ignorar aquele processo, e talvez ele não vai ser analisado, por falta de dados não vai ser julgado. Você faz um novo processo com as formas correta, existente. Só lembrando que se vocês ficarem nessa tentativa e ele ficar mandando um processo, a análise de todo mundo vai demorar. Porque a gente que chega lá na coordenação vai ficar enrolando o processo e tem que analisar o processo de todo mundo. Né? Vocês viram que a gente está com 59 processos. Então, amanhã a gente vai ter reunião no colegiado, e eu sei que provavelmente a grande maioria vai ser discutida amanhã esse processo. Né? Então, é outra coisa. Então, imagina que vocês vão ser analisados por um professor, né? É uma pessoa, eu quero que o professor tal analise meu processo, que ele vai ser um bonzinho. Sempre uma comissão. Eu posso dar o parecer no processo do estudo, mas é o colegiado que vai colocar, Vitor, esse parecer realmente seu está certo. Depois vai falar, não, Vitor, não tem nada a ver, você julgou errado, o STEM é que está certo. Então, mesmo a minha análise, como pedido do STEM, vai ser analisado por uma comissão de 8 a 9 professores, e inclusive o STEM vai estar lá também, julgando e dando voto. Apresentando vocês. Exatamente. E isso que o professor Vitor falou também é uma opção. Criei um processo errado. Cria um outro logo em seguida, né, dos dados corretos, manda e-mail para a coordenação. Coordenação,
o processo número 21222 foi com os dados errados, desconsidere, por favor. Pronto. A coordenação já vai abrir lá o processo, ver que você informou que os dados foram preenchidos de maneira incorreta e ela já vai dar fim no processo. Então, também é uma opção aí a ser feita. Agora temos a dúvida da Joyce. Ela gostaria de saber se esses processos serão auxiliados nos primeiros momentos com o professor. Joyce, a nossa tentativa é de facilitar isso para vocês agora, porque não se tinha. Por isso que foi meu elogio, né? O que se acontece? Mas eu ainda fiquei com muita dúvida. Isso é muito tirado no dia a dia com o aluno, né? Você falou, o Stênio, eu entendi aqui negócio, como que faz mesmo, né? Bom, eu acho que quem devia estar falando isso é o Stênio, né? Mas esse como se aprende, né? Mas eu, como professor, né, da parte docente, já que você colocou o nome, né, como professor, não era comum. Talvez eu falhe. E esse curso vem para isso, né, para tentar facilitar, e a coordenação também sempre é um elo de vocês tirarem dúvidas, né, a respeito de algumas questões. Exatamente, professor. Essa questão aí, inclusive, eu quero deixar aberto, principalmente para os ingressantes aqui do curso de farmácia. Se vocês tiverem alguma dúvida, vou fazer o meu primeiro cadastro. Particularmente, eu posso falar por mim. Eu, como aluno, como colega de vocês do curso, vocês podem estar entrando em contato comigo e eu sempre estarei à disposição para ajudar. Já ajudei vários alunos, né, vários colegas meus. Também já precisei um dia, assim que eu ingressei no curso, eu precisei buscar ajuda, né, e tiveram pessoas que me amparou, que me estendeu a mão ali e me orientou, olha, você faz assim, é dessa forma. E foi assim também que um dia eu aprendi. Então, fica aqui aberto para vocês. Vocês me encontram aí nos grupos, né, do curso, então o meu WhatsApp está lá, vocês podem estar mandando mensagem sempre que precisar, e o que assim que eu puder, eu respondo vocês também. E oficialmente, em relação a essa questão, a gente tem uma secretária do curso, né, para atender dúvidas dos alunos, né, porque às vezes a coordenação ela não fica 24 horas à disposição de vocês. E nem a secretaria, mas pelo menos no horário de expediente completo, 8 horas, a gente também tem uma sala dos secretários para atender vocês, né, mas esse auxílio, gente, é tudo quando voltar presencial, né? Então, quando tiver presencial, vocês têm a figura do secretário do curso, para atender algumas necessidades, e a coordenação e a troca, né, entre vocês alunos, que eu acho que é a mais efetiva. A Caroline gostaria de saber se tem prazo para pedido de abertura de turma. Caroline, tem prazo sim, né? Porque a gente, no início do semestre, vou falar para vocês a visão dos professores, né? Eu tenho um encargo que eu tenho que ter na UFMT. Bom, se eu receber meu salário, eu tenho que ter meus encargos. Então, no começo do semestre, o coordenador vem e fala assim, e aí, quais disciplinas você irá dar? Eu falo, vou dar essa. A maioria dos professores já tem as disciplinas que normalmente dá, né? Por alguma situação, eu posso ficar sem encargo. E aí, Carolina, você pode chegar em mim e falar assim, professor, a gente está com uma turma aí, uma disciplina assim, que eu vou correr de você, com certeza, Carolina, de farmacognosia. Você dá a disciplina de farmacognosia, tá? Aí, se eu tiver sem encargo, dependendo da quantidade de professores, eu posso aceitar, tá? Mas geralmente no começo. Então, por isso que eu falo geralmente, porque nada muito, é difícil eu falar, pontuar uma regra sem exceções aqui dentro, né? Por exemplo, a gente tem turmas especiais no período não letivo, entre um semestre e outro, mas de turma especial em período especial, né? Então, entre um semestre
perigoso fazer assim, professores que entraram agora, eles não podem tirar férias porque acabaram de entrar. E eles precisam de cargo nesse período. Aqueles professores que são contratados, são efetivos, eles precisam de cargo. Às vezes dá para encaixar uma disciplina que é feita mais condensada. Eu acho, às vezes, não sei se a qualidade é a mesma, né? Principalmente para o aluno, né, conseguir assimilar, mas é possível fazer essas coisas. Então, preferencialmente é no início do semestre, mas eu não posso falar para vocês que sempre é assim, porque a gente tem exceções, né? Mas preferencialmente é no início. Tá? E essa pergunta ela é muito pertinente, não só para a abertura de turma especial, que nesse caso o professor Vitor explanou bem, mas tem várias solicitações que elas têm prazo, sim, para serem feitas, né? O que acontece? Sempre a UFMT, ela lança os cronogramas. Então, se vocês puderem acompanhar lá, sempre estejam atentos aos cronogramas, porque tem prazo para pedir aproveitamentos de estudos, tem prazo para fazer pedido de dilação de curso. Então, se vocês acompanharem sempre os cronogramas, vocês ficarão atentos, né, aos prazos para fazer essas solicitações. A outra questão então, acompanhem, né, os informes da universidade, o cronograma da universidade, acompanhem a estrutura curricular do curso de vocês, né, que é o curso de farmácia. Isso é de suma importância, porque isso é um exercício diário que a gente vai fazendo e a gente vai aprendendo e pega o jeito ali. Então, é muito importante esse acompanhamento do acadêmico também. Porque, às vezes, os meninos, muita gente entra no curso, a gente sabe que é corrida, é muita disciplina, é muita coisa, mas sempre reservem um tempo de vocês para estar olhando o cronograma, estar olhando a estrutura do curso, para que vocês possam fazer essas solicitações dentro do prazo. Eu, como membro do colegiado, eu posso falar, várias solicitações são negadas no colegiado porque não respeitaram o prazo, né? Porque tem um prazo delimitado para isso. O aluno vai e pede depois do prazo, então o colegiado também não pode ultrapassar a regra, né? A regra ela é feita para ser cumprida. Se tem um prazo para o aluno cumprir e ele não cumpriu, então várias vezes solicitações são negadas por isso. E vocês conseguem se atentar com isso acompanhando os cronogramas da universidade. A Camila Alencar novamente, ela quer saber se o preenchimento incorreto ocorrer durante o cadastro, como devemos proceder nessa situação? Aí essa é a situação de você entrar em contato por e-mail, né? Porque se você cadastrou, colocou um e-mail errado, todas as informações vão no e-mail, né? Aí realmente fica complicado resolver isso. Aí é só com uma assistência técnica mesmo. E eles vão instruir vocês em relação a esse erro no cadastro. Tá bom? Exatamente. Eu sei que eu vendo aqui, parece meio repetitivo assim, as perguntas, né, em relação à turma. Só lembrando assim, que, mais especificamente, a turma especial, ela não tem um prazo definido, como a maioria dos outros pedidos. Porém, quando tem essa questão de viabilidade do professor, nenhum professor vai ficar até o meio do semestre sem cargo. A direção não pode fazer isso, a coordenação não pode fazer isso. Então, não é a questão de quando pedir, é quando vai ter professor disponível para isso. Então, no meio do semestre, fala assim, agora no meio do semestre eu estou vendo que está mais fácil, vamos tentar pedir uma disciplina? Gente, muito, muito, muito improvável isso acontecer, porque todo mundo já tem que ter um encargo. Se não tem um encargo, quer dizer que foi algum erro das direções, né, das instâncias superiores, ou senão a pessoa vai ter consequências administrativas, né? Se eu não atinjo o que a universidade me pede de aula no começo do semestre, eu posso ter algumas perdas administrativas, né, financeiras também, tá bom?
as perguntas foram essas. Se alguém ainda tiver alguma dúvida, pode colocar aí no chat que estaremos repassando aos ministrantes. Bom, então, pessoal, já que ninguém mais tem nenhuma dúvida, vamos encerrando por hoje nossas atividades e passando para lembrar que amanhã, neste mesmo horário, 6h30, no horário de Brasília, né? Vale lembrar, nos encontramos aqui também para mais um mini curso sobre ambiente virtual de aprendizagem, mais conhecido como AVA. Bastante importante também para todos os estudantes. Tá bom, gente? E também não deixe de nos seguir no Instagram, @lacifar.fmt, e visitar também o nosso canal no YouTube, Lacifar. Beijos, até amanhã. Gostaria de agradecer ao professor Vitor e ao Estênio pela apresentação aí, né, de como utilizar, né, o SEI, que é uma ferramenta extremamente importante aí que os acadêmicos vão precisar, né, e vocês frisaram muitas coisas que são importantes, né. Eu também, como docente, né, eu e o Vitor, a gente sempre pega processos que tem alguma falha, né, e isso acaba dificultando o andamento. Então, vocês sempre ficarem atentos, né, a todos os detalhes da sua solicitação, né? O Stênio mostrou bem, né? Apresentou isso aí de uma forma bem clara para vocês, né? E, sim, na medida possível, a gente sempre está disponível para estar auxiliando vocês. Então, não se sintam desamparados, que a gente sabe que no começo a gente tem bastante dúvida, né? Então, o Stênio aí já se colocou à disposição de vocês, né? E aí pode contar com o pessoal que a gente vai tentando auxiliar vocês aí aos poucos, né? Como a Idrissa falou, né? Vamos aprendendo, de pouquinho em pouquinho a gente vai, né, conhecendo o ambiente da universidade e entendendo como tudo funciona. Obrigada, Vitor, pela disponibilidade, tá? Por toda a contribuição com a Lacifar. Nós somos muito agradecidos a você e ao Stênio também, que além de estudante, é membro da Lacifar. Tá bom? Obrigada e boa noite a todos. E até amanhã. Esperamos vocês. Boa noite, pessoal. Boa noite, obrigado.